E aí, pessoal do sexto ano, Matheus Viana aqui de novo, mais uma vez, juntos e separados, não é isso aí? Dessa vez nessa semana eu vou invadir a sua casa para a gente falar sobre a camada de ozônio. Em outros dois momentos, ao longo das nossas aulas, a gente já falou da camada de ozônio. Primeiro, quando a gente falou dos gases da atmosfera, que a gente falou de vários gases que compõem a atmosfera e um deles era o ozônio. Eu falei um pouquinho sobre a importância do ozônio e sobre a camada de ozônio. O segundo momento foi quando a gente falou das camadas da atmosfera. E aí, em uma dessas camadas, lá estava a camada de ozônio também. Essa semana, o foco da aula é a própria camada de ozônio. Então, a gente vai ver o que é, a gente vai ver problemas causados na camada de ozônio, as causas desses problemas e as consequências que esses problemas trazem, não só para os seres humanos, mas para os seres vivos no geral, tá? Vai ser um vídeo bem rapidinho, bem tranquilo. Vamos nessa. Então, primeiro as informações gerais sobre a camada de ozônio. Primeiro, o que é, né? É uma faixa que tem na atmosfera, um espaço que tem muito ozônio. A concentração de ozônio é muito grande numa determinada faixa da atmosfera. Essa faixa fica na estratosfera, e eu acho que você se lembra, mas eu vou falar mesmo assim, é a segunda camada mais próxima da superfície terrestre, lembra? Tem a mais próxima, que é a troposfera, que é onde a gente vive, e a camada seguinte é a estratosfera, é a segunda. Tá? E é nessa camada que fica a camada de ozônio. Tá aí lá quando eu estava falando das camadas da atmosfera. Você pode ver aí a estratosfera, que seria tudo isso que está em azul mais clarinho aí. E essa faixa lilás, talvez, é a camada de ozônio, certo? Então essas são as duas informações gerais sobre o foco do nosso estudo de hoje, tá bom? E aí, algumas informações que a gente também já tinha falado em outras aulas, mas vale a pena trazer de volta aqui nesse momento. Primeiro que a camada de ozônio, ela diminui a quantidade de radiação ultravioleta que chega até a superfície terrestre. Então você tem lá a camada de ozônio na estratosfera, a radiação ultravioleta que vem do Sol chega, obviamente, à camada de ozônio. A de ozônio, que eu representei por essa seta aí mais espessa, é bem menor do que a quantidade de seta ultravioleta até a superfície terrestre. A ozônio é como um fio ultravioleta para a gente. E por que isso é tão importante? Porque a radiação ultravioleta ela pode causar, se chegar em grande quantidade, pode causar diversos problemas, no ser humano especificamente, mas nos seres vivos no geral também. Quais são esses problemas? Queimaduras. Quando você vai para o sol e fica ardendo, aquilo é uma queimadura causada pela radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta tem de causar queimaduras na pele, obviamente não só dos seres humanos, mas a gente está focando aqui nos seres humanos, tá bom? A longo prazo, ou seja, se você fica muito tempo exposto à radiação ultravioleta, por muitos meses, muitos anos, isso pode causar câncer de pele. Um dos principais causadores do câncer de pele é o excesso de radiação ultravioleta. Doenças nos olhos também podem ser causadas pela radiação ultravioleta. Claro, se causa queimaduras, também vai trazer problemas no olho se vier diretamente a radiação nesse órgão, certo? Uma das principais doenças é a catarata, que não é causada só pela radiação ultravioleta, mas a radiação ultravioleta pode sim piorar a situação de quem já tem mais risco, mais chance de ter catarata, certo? E além disso, a radiação ultravioleta é uma energia tão forte que ela pode alterar
material genético lá dentro das suas células. E isso pode, inclusive, matar alguns seres vivos, como por exemplo plantas, alguns micróbios podem acabar morrendo. E dependendo do tempo de exposição, os seres mais complexos também podem acabar morrendo, certo? Então esses são os 4 problemas que a radiação ultravioleta pode causar aos seres vivos no geral, tá bom? E aí a gente começa a falar dos buracos na camada de ozônio. Nesse momento do ano, a gente vai focar em problemas ambientais, certo? Em poluição, que traz diversas consequências, mas aqui especificamente a gente vai falar da poluição atmosférica. E mais especificamente nessa semana a gente vai falar sobre os problemas causados para a camada de ozônio, tá? Sempre que você estiver diante de um problema ambiental, você tem que saber 3 coisas sobre ele: o que é, qual é a definição, o que significa, as causas, ou seja, o que acontece para que esse problema apareça, e as consequências, ou seja, o que esse problema causa, o que esse problema acarreta, o que esse problema faz acontecer nos seres humanos ou no ambiente, certo? Então, a gente vai falar dos buracos na camada de ozônio. Repara que eu botei entre aspas. Por que eu botei entre aspas? Porque é muito comum a gente ouvir a expressão buraco na camada de ozônio, mas ele não é exatamente um buraco. É só uma diminuição da espessura. Então vem a camada de ozônio, olha aqui no desenho, ó. Vem a camada de ozônio aqui, aí em um determinado ponto ela fica mais fininha, tá vendo? Ó? Imagina que a camada de ozônio é essa parte, esse azul mais clarinho aqui. Então ele tem essa espessura, a camada de ozônio tem essa espessura aqui, vai vindo essa espessura, chega um momento que diminui, ó. Olha como fica mais fino. Aí depois volta. Isso aqui é chamado de buraco na camada de ozônio. Mas não significa que tenha regiões em que não exista mais o ozônio, não é isso. A camada só ficou mais fina, tá? É isso que eles chamam de buraco na camada de ozônio. Então, ó, as 3 coisas que você tem que saber. Primeiro, definição. Já vimos. O que é o buraco na camada de ozônio? É a diminuição na espessura dessa camada, certo? A segunda coisa que a gente tem que saber, causa. Então, o que causa o buraco na camada de ozônio? O que faz a camada de ozônio diminuir de espessura? É a liberação de um gás ou de um conjunto de gases chamados clorofluorcarbonetos. Você, quando for escrever, enfim, quando for falar, você pode chamar de CFC, que é uma sigla. O primeiro C é para cloro, o F é para flúor e o segundo C é para os carbonetos, para os carbonos. Então você tem aí um conjunto de gases que causam os buracos na camada de ozônio, que destroem o ozônio, certo? Como esses gases chegam até a atmosfera? Através de 3 principais fatores: geladeiras e ares condicionados antigos. Por que antigos? Porque não se usa mais CFC para isso que eu vou explicar agora. Então são as antigas, tanto as geladeiras quanto os ares condicionados. Aonde tem CFC? Os motores, tanto de ar-condicionado quanto de geladeira mais antigos, na verdade, qualquer motor, quando ele funciona por muito tempo, ele esquenta demais. Para que ele não funda, ou seja, para que ele não derreta o motor, existe um mecanismo de resfriamento desse motor. Então tem um conjunto de tubos, de canos que passam próximos a esses motores, que são responsáveis por impedir que o motor esquente tanto ao ponto de derreter. Esses tubos têm dentro CFC, porque o CFC ele rouba calor muito rápido. Então, enquanto o motor está esquentando, o CFC ficava passando por perto dentro de um tubo
para absorver o calor do motor. E como isso chega até a atmosfera? Quando esses aparelhos ficam velhos e são descartados, esses tubos, esses canos por onde o CFC passa podem enferrujar e acabarem se partindo. E aí o CFC que está lá vai para a atmosfera. Às vezes a pessoa que está desmontando isso num ferro velho, por exemplo, não se preocupa com isso. Então, quando desencaixa lá o tubo, o cano, esse CFC escapa. Por isso são geladeiras e ar-condicionados antigos que dão esse problema. E aerossol também. Esses sprays. Os mais atuais também não usam mais CFC não, mas os mais antigos usavam CFC. Para conseguir transformar o líquido que está dentro do recipiente naquele spray, o CFC era usado também como um tipo de resfriador, enfim, para que o líquido conseguisse sair sob a forma de spray, certo? Produção de isopor também libera CFC na atmosfera. Enfim, mas esses são os 3 principais fatores que liberam CFC na atmosfera. E o CFC, ou os CFCs, né, que são conjuntos de gases, eles destroem o ozônio. Como eles fazem isso? Não se preocupa muito com essas informações aí, não, é só para você entender. Olha aqui, radiação ultravioleta, essa setinha aqui azul, ó. Isso aqui é o CFC. Repara que tem o C de cloro, quer dizer, os átomos de cloro, os átomos de carbono e os átomos de flúor. Por isso, cloro, flúor, carbonetos, certo? Quando a radiação ultravioleta bate no CFC, um átomo de cloro se solta. E aí esse átomo, doido para reagir com outros átomos, quebra o ozônio. E aí o ozônio deixa de existir e consequentemente, a quantidade de ozônio da camada de ozônio vai diminuindo e ela fica mais fina. Quais são as consequências desses buracos na camada de ozônio? O aumento do número de casos de câncer de pele. Lembra que um dos problemas causados pela radiação é câncer de pele? Então, se você diminui a quantidade de ozônio, passa mais radiação ultravioleta, aumenta a taxa de casos de câncer de pele. Certo? A mesma coisa para as queimaduras. A radiação ultravioleta causa queimaduras. Se eu aumento a quantidade de radiação ultravioleta chegando porque eu diminui o ozônio, e aí passa mais radiação ultravioleta, vai aumentar o número de casos de queimaduras. E as outras 2 consequências têm a ver com os outros 2 problemas que a radiação ultravioleta pode causar aos seres vivos no geral. Lembra que a gente falou lá no início da aula? Que são as doenças nos olhos. Se a camada de ozônio impede ou diminui a quantidade de radiação que chega, se eu diminuo a camada de ozônio, chega mais radiação ultravioleta, vai ter mais casos de doenças nos olhos. E o outro problema causado pela radiação ultravioleta então, a gente colocou lá no início da aula, são os danos ao material genético. Então, se a radiação ultravioleta causa esse problema e a gente destrói a camada de ozônio, chega mais radiação ultravioleta, vai haver mais danos ao material genético dos seres vivos, isso vai aumentar a taxa de morte deles, como um todo. Isso pode prejudicar, por exemplo, plantações, isso pode prejudicar, se matar alguns micróbios que são importantes para a vida, pode trazer problemas para a agricultura também. Enfim, diversos seres podem sofrer com isso e em função dessa alta influência que a radiação ultravioleta pode ter no material genético, no DNA dos seres vivos. Tá bom? É isso. Espero ter ajudado, espero ter ficado claro. Obrigado. Até a próxima.